Bom dia, irmãos e irmãs queridos. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Bom dia a todos. Que a graça e paz de Deus estejam com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Espero que todos vocês estejam super bem. Hoje o nosso tema é um tema poderosíssimo: como ter força para as batalhas diárias, como realmente ter força, ter coragem para que a gente vá enfrentar as nossas batalhas diárias, como realmente ter força para enfrentar tudo aquilo que vem contra nós, tudo aquilo que vem contra a nossa casa, como realmente ter força em Deus, como realmente ter força, coragem para estar enfrentando tudo aquilo que vem contra nós, para a gente estar enfrentando tudo aquilo que vem contra a nossa casa, como realmente ter essa força em Deus, como ter essa força no Senhor, como renovar a nossa força. É sobre isso que eu vou estar falando aqui um pouquinho com vocês hoje. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso momento diário, a nossa live das 6h06. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente acabou começando um pouquinho mais tarde, mas vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Já comecem aqui a live compartilhando ela para 6 pessoas tocarem o seu coração. Já começa aqui compartilhando e já coloca aqui embaixo o nosso horário, 6h06, para você começar a nossa live com o pé direito. Espero que todos vocês estejam super bem, que a graça e paz de Deus estejam com cada um de vocês, sejam todos aqui muito bem-vindos à nossa live. Lembrando, tá? As nossas lives, as nossas aulas acontecem às 6h06 da manhã e às 18h06 da tarde. Então estejam conosco nessas duas aulas, que eu tenho certeza que elas vão edificar muito a fé de vocês, que elas vão estar ajudando demais cada um de vocês. Amém, irmãos? Hoje, nosso tema é um tema poderosíssimo. Bom dia a todos, a paz. Tema poderosíssimo: como ter força para vencer as batalhas diárias. Como ter força em Deus para que a gente venha vencer tudo aquilo que se levanta contra nós. Como ter força para vencer os gigantes, as tempestades que se levantam contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa casa diariamente. Assim como eu já falei para vocês uma outra vez, o Evangelho não é ausência de lutas, mas o Evangelho é uma vitória sobre todas essas lutas. Então, a gente caminhar com o Senhor, a gente caminhar com Deus, não quer dizer que nós não vamos passar por batalhas. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar dificuldades. Não é uma ausência de dificuldades, mas sim uma vitória em todas essas dificuldades, porque em Cristo nós já somos mais que vencedores. Em Cristo nós já vencemos todas essas batalhas. Mas isso não quer dizer que nós estamos ausentados de enfrentar batalhas. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar batalhas. Até o nosso próprio Messias, o próprio Jesus, enfrentou diversas batalhas. Passou pelo deserto, foi traído, foi caluniado, enfim, passou por tudo. E se ele passou, nós também vamos passar. Mas o mais importante não é se a gente vai passar por batalhas, e sim como a gente passa. O mais importante não é se a má notícia bate à nossa porta. O mais importante não é se o gigante bate à nossa porta, e sim como nós estamos quando esse gigante bate à nossa porta. E sim como nós estamos quando a má notícia chega. Todo mundo vai ter o seu dia mal. Todo mundo vai receber a má notícia. Todo mundo vai ter que enfrentar os seus gigantes. Mas o mais importante não é se eles vêm contra nós, e sim como nós estamos quando eles batem a nossa porta, quando eles vêm até nós. Como nós estamos internamente, como a nossa fé está, como a nossa força está, como a nossa coragem está. Isso sim que é o mais importante. E se a nossa fé estiver bem fortalecida em Deus, a gente há de enfrentar e a gente há de vencer tudo aquilo que se levanta contra nós, tudo aquilo que se levanta contra a nossa casa. Bem, irmãos? Então é sobre a gente ter esse entendimento, que muitas das vezes as pessoas acabam confundindo, achando que uma caminhada com Deus é uma caminhada onde não vão ter levantes, onde não vão ter batalhas. Mas o Evangelho não tem essa promessa de que a gente não vai enfrentar batalhas, e sim a promessa
de que com Deus nós venceremos cada uma delas, de que com Deus nada irá nos paralisar. Amém? E eu vou trazer aqui alguns princípios, alguns fundamentos, alguns pilares para que a gente venha renovar as nossas forças, para que a gente venha encontrar forças no Senhor, para que a gente venha vencer essas batalhas. Porque vão ter batalhas, irmãos, que somente com a força de Deus, somente com o Senhor ali nos ajudando, nos auxiliando, que nós vamos realmente vencer. Vão ter batalhas onde a gente vai realmente conseguir vencer só por nós mesmos, só com as nossas próprias forças. Mas vão ter outras batalhas que somente com Deus intervindo, que somente com Deus nos ajudando, que a gente realmente vai conseguir vencer. Então eu vou estar passando aqui alguns pilares, alguns princípios, para que a gente venha realmente renovar as nossas forças, para que quando o dia mal chegar, para que quando a notícia má chegar, para que quando a tempestade vier contra nós, a gente consiga bater de frente contra ela e a vencer. Amém, irmãos? O primeiro ponto, o primeiro pilar, o primeiro princípio para que a gente venha realmente ter força nas nossas batalhas diárias é justamente a dependência em Deus. É justamente a gente depender de Deus diariamente para tudo. É justamente a gente depender de Deus para as suas direções. Irmãos, vão ter certas batalhas na nossa vida, na nossa jornada, que a dependência em Deus vai ser essencial para que a gente venha vencer essas batalhas. A gente depender de um auxílio, de uma direção de Deus, é o que vai fazer toda a diferença para a nossa vitória na nossa batalha. Assim como foi para Gideão, ele lutou contra os midianitas. Gideão já tinha um exército menor do que o dos midianitas, então ele já começou a batalha em desvantagem, e mesmo assim Deus falou para Gideão: diminui esse exército, coloca menos pessoas. Foi uma estratégia que aos olhos humanos, que para muitas pessoas não faria sentido. E para você na sua vida, na sua caminhada, às vezes Deus vai te dar direções, Deus vai te colocar em certos locais que para você não vai fazer sentido. Que na hora ali você não vai entender. Deus talvez vai te tirar de um emprego, Deus vai tirar uma pessoa da sua vida que você gostava. Na hora você vai achar que aquilo vai estar sendo um prejuízo. Uma empresa, um negócio seu que não deu certo, na hora você vai estar achando que foi prejuízo. Mas lá na frente você vai entender o porquê que Deus permitiu isso. Lá na frente você vai entender o porquê que Deus realmente fez isso com você, ali naquele momento da sua vida. Muitas das vezes a gente vai olhar pelo nosso olhar humano, pelo nosso olhar pequeno, e Deus não vai explicar, assim como aconteceu aqui com Gideão, onde Deus reduziu o exército dele, que já era um exército pequeno, de 32 mil soldados, reduziu para 320 para batalhar contra os midianitas, sem dar explicação. E muitas das vezes isso vai acontecer conosco, muitas das vezes isso vai acontecer na nossa jornada, onde Deus vai tirar certos recursos de nós, a gente não vai entender o porquê que Ele está tirando. Às vezes certas pessoas, certos círculos onde a gente estava, às vezes uma empresa que a gente estava trabalhando, um negócio que a gente tinha aberto e não deu certo, onde a gente não vai entender o porquê que Deus está retirando aquilo da nossa vida, onde a gente não vai entender essa estratégia que Deus está usando, que Deus está nos dando. Mas sobre a gente entender, irmãos, que Deus já sabe o futuro. Assim como Deus já sabia que o futuro de Gideão, Deus já sabia que Gideão iria vencer a batalha e que isso era preciso para vencer a batalha. E por ele saber, ele usa dessas estratégias. E porque Gideão teve essa dependência em Deus, mesmo não fazendo sentido, Gideão venceu a batalha. Gideão
viu a vitória a partir do Senhor, a partir de ter essa dependência do Senhor, mesmo não fazendo sentido aquela estratégia de Deus. Gideão provavelmente deve ter pensado o contrário. Gideão deveria ter pensado, mas se o exército contrário tem tantos soldados, Deus deveria mandar mais gente, mais pessoas. Gideão deve ter pensado, não tenho recurso, não tenho homens. Mas sobre entender, irmãos, que a nossa batalha, que a nossa jornada com Deus não é sobre a quantidade de recurso, não vai ser sobre a nossa inteligência, não vai ser sobre as nossas estratégias, mas vai ser sobre a força de Deus. Vai ser sobre o que Deus pode fazer conosco. Não é sobre aquilo que a gente vai fazer. Não é sobre as nossas capacidades, e sim sobre a capacidade de Deus. E sim sobre o sobrenatural de Deus. Então hoje, se você está passando por esse momento, onde você não entende muito bem o que Deus está fazendo com você, onde você não entende muito bem o porquê que Deus tirou certas coisas da sua vida, certas pessoas que Deus tirou de certos lugares, muitas das vezes é justamente por isso. Muitas das vezes é justamente para você vencer essa batalha, assim como aconteceu com Gideão. Deus tirou recursos de Gideão, Deus tirou soldados, e mesmo assim ele venceu, porque ele estava debaixo dessa dependência de Deus. Porque ele dependia de Deus em todo momento daquela batalha, ele venceu aquela batalha. Quem depende, vence. Já declaro isso aqui embaixo. Quem depende, vence. A dependência, irmãos, vai nos guiar nas nossas batalhas. A dependência vai nos dar um direcionamento. E é o direcionamento de Deus que vai fazer com que a gente vá vencer as nossas batalhas, as nossas lutas. Não vai ser o nosso direcionamento, não vai ser aquilo que a gente acha que é o certo, não vai ser aquilo que a gente acha que é o melhor, e sim o direcionamento de Deus. E não o que a gente acha que é o melhor. Até porque, irmãos, o nosso coração, ele é enganoso. A palavra de Deus diz, enganoso, perverso, maldoso é o coração do homem. Quantas das vezes, irmãos, você já deve ter passado por isso? Onde você achava que o caminho melhor era aquele que vinha ao seu coração, você seguiu esse caminho e você só se frustrou, você não aconteceu nada de bom a partir desse caminho, você só perdeu tempo. E é justamente por conta disso, porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é malvado, ele é maldoso, ele é perverso. Por isso, o mais importante é a gente seguir o direcionamento de Deus. O mais importante é a gente estar debaixo da dependência de Deus. É essa dependência que vai fazer com que a gente vá vencer as nossas batalhas. É a gente estar posicionado e esperando apenas uma palavra do Senhor, apenas um direcionamento do Senhor. E quando Ele der esse direcionamento, se a gente se jogar, irmãos, a gente há de viver o extraordinário, a gente há de viver o sobrenatural que Ele tem para nós, a gente há de desfrutar, a gente há de testemunhar da força e do poder dEle, assim como Gideão testemunhou, apenas com 300 soldados contra um exército inteiro midianita. Ele venceu aquela batalha. Hoje, talvez você tenha um problema. Hoje, talvez você tenha um desafio que é muito maior do que você. Talvez você pense, eu não tenho recursos, eu não tenho preparo, eu não tenho inteligência. Mas entenda, irmão, se você estiver debaixo de uma dependência, se você for dependente de Deus, independente do recurso, Deus há de te dar vitória. Um chamado que somos nós, chamados por Deus, os chamados. Nós não vamos vencer as nossas batalhas pelos nossos recursos. Nós não vamos vencer as nossas batalhas pela nossa capacidade, pelas nossas estratégias. E sim pela nossa dependência. E sim por depender de Deus. E a partir de depender de Deus, a partir de estar posicionado nesse lugar, quando Deus nos der uma direção,
Quando Deus nos falar pra gente ir pra esquerda ou pra direita, e a partir da gente seguir esse direcionamento, a gente há de viver as nossas vitórias, a gente há de viver as bênçãos que Deus já tem reservado para nós. E assim a gente vai renovando as nossas forças. Assim a gente vai renovando a nossa coragem. Quando a gente se joga, quando a gente depende de Deus para tudo. Aqueles que dependem de Deus para tudo acabam vendo tudo em Deus. Aqueles que dependem de Deus para tudo acabam vendo tudo em Deus. Então é sobre a gente estar posicionado nesse lugar. Eu só dou um passo se tiver uma palavra de Deus. Eu só me jogo se Deus mandar eu me jogar. Se tem algo que é perigoso para nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, é a gente estar andando em lugares onde Deus não mandou a gente andar. Você pode estar andando em lugares que pode parecer até perigoso, mas se você tiver uma palavra de Deus, se você estiver numa direção de Deus, fique em paz. Vai dar certo. Você vai ter vitória. Se você tiver uma palavra, se você tiver um direcionamento de Deus, independente das adversidades, independente de tudo que se levantar contra você, você há de ter vitória. Você há de vencer tudo aquilo que se levanta contra você. Se você tiver esse direcionamento, se você tiver essa dependência de Deus. Amém, irmãos? Então é sobre se lembrar disso. A sua vitória, a sua força, não vai vir dos seus recursos, não vai vir das suas estratégias, não vai vir da sua capacidade, sim, de você depender de Deus para tudo. Amém, irmãos? O nosso segundo ponto, nosso segundo princípio, para que a gente venha realmente ter força nas nossas batalhas diárias, para que a gente realmente venha ter força nas nossas batalhas que a gente enfrenta diariamente contra tudo que levanta, contra tudo aquilo que se levanta contra nós, contra tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, é justamente a nossa perseverança. É justamente a gente perseverar em Deus. Irmãos, o quão importante é a perseverança. Assim como eu fiz o Reels ontem, se tem algo que nos cria maturidade, se tem algo que cria maturidade para a nossa fé, é a perseverança. A gente perseverar em Deus. Assim como um plantio, quando a gente planta ali algo, quando a gente planta algo ali na terra, uma fruta, uma semente. Uma fruta não, né? Quando a gente planta uma semente, se a gente voltar daqui a algumas horas depois de ter plantado, a gente não vai ver nada. Mas isso não quer dizer que essa semente não está crescendo. Mas sim no momento certo. Mas no momento certo, ela vai dar os seus frutos. Existe um momento certo. Assim também é na nossa vida, assim também é na nossa jornada. A gente precisa perseverar para que no momento certo, que só o Senhor sabe, que só Deus sabe quando é esse momento certo, aquela sementinha vá crescer e vai dar esses frutos. Para que no momento certo o Senhor venha nos conceder, o Senhor venha nos dar as bênçãos que Ele já tem preparado para nós. Nos céus já é uma realidade. Fique em paz, você que está plantando hoje, fique em paz, você que planta a bondade, você que planta aquilo que é bom, fique em paz no momento certo, na hora certa. Deus há de te dar, você há de colher todos os seus frutos. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Essa é a verdade do Evangelho. Tudo aquilo que todo o seu plantio, tudo aquilo que você plantou, muitas das vezes em lágrimas, assim como a palavra de Deus diz, aquele que planta com lágrimas, colhe com alegria, colhe com júbilo. Sobre a gente entender isso, irmãos. Nem sempre o nosso plantio vai ser fácil. Às vezes a gente vai estar plantando
Em tempos difíceis, a gente vai estar plantando em meio às dificuldades, a gente vai estar plantando em meio a todas as diversidades que vão estar na nossa vida, mas no momento certo, mas no tempo certo, a gente vai ter a nossa colheita. Como eu falei, se a gente fizer o nosso plantio, se a gente plantar uma semente e a gente for ver, depois de algumas horas, essa semente, a gente não vai ver nada na terra. A gente não vai ver mudança nenhuma. Se a gente for no dia seguinte, a gente vai olhar para a terra, também não vai ver mudança nenhuma. Mas isso não quer dizer que essa semente não está crescendo. Isso não quer dizer que essa semente não vai crescer e não vai dar frutos. Mas existe o tempo certo para isso. Existe o tempo certo para todas as coisas debaixo dos céus. Então existe um tempo certo para todas as coisas. E essa perseverança vai nos dando cada vez mais força. A gente perseverar em Deus vai nos dando cada vez mais força. A gente perseverar no Senhor vai nos dando cada vez mais força. Vai amadurecendo cada vez mais a nossa fé. A nossa fé vai sendo cada vez mais amadurecida pelo Senhor. Quanto mais a gente perseverar, mais maduro nós seremos. E geralmente, irmãos, o Senhor age nos conceder as bênçãos que Ele tem para nós quando a gente se tornar madura na nossa fé. Por isso que todos os heróis da fé, todos os homens que foram usados por Deus, eles passaram por uma jornada antes de Deus conceder as bênçãos que Deus já tinha preparado para eles. Deus não faz a gente passar, irmãos, por essas batalhas. Deus não faz a gente passar por esses gigantes, por essas tempestades, por acaso. Tudo sempre está no controle de Deus. Tudo acontece debaixo do controle de Deus. E Deus faz a gente passar por tudo isso justamente para que a nossa fé no Senhor venha a ser fortalecida. Justamente para que quando Ele der aquilo que nós pedimos tanto, a nossa fé, a gente venha estar maduro para a gente realmente receber aquilo que Ele nos pediu. Esse tempo de perseverança, esse tempo de espera é justamente para isso. É justamente a nossa escola, é justamente o nosso preparo para que a gente venha receber aquilo que nós tanto pedimos para Ele. Mas se nós formos fiéis, se nós continuarmos, se nós persistirmos, é só uma questão de tempo. Até a gente realmente, até ficar palpável aquilo que nós pedimos, até a gente testemunhar todos os nossos pedidos a Deus, até a gente testemunhar com os nossos próprios olhos tudo aquilo que nós pedimos em oração. Às vezes tudo aquilo que nós pedimos em oração, em lágrimas, Deus vai nos dar. E na hora que Deus nos der, nosso coração vai se encher de paz, de alegria. Então, irmãos, é somente entender isso. Muitas das vezes o mundo, a sociedade, vai nos colocar ali numa correria, vai colocar a gente em estresse, em preocupação, justamente para que a gente paralise no meio do nosso caminho. Justamente para que a gente fique no meio desses obstáculos. Justamente para que a gente não continue, para que a gente não tenha forças, para que a gente não persevere. É isso que o mundo faz conosco, é isso que a sociedade faz conosco. Mas quando a gente tem esses princípios claros, quando a gente tem esses fundamentos claros, a gente entende que é necessário perseverar. Quanto mais clareza a gente tem sobre a palavra de Deus, sobre os princípios de Deus, mais a gente entende que é necessário perseverar. Assim como foi para Josué, lá em Jericó. Ele ficou por 6 dias dando volta na muralha de Jericó, sem acontecer absolutamente nada. Irmãos, imaginam ele nessa situação. Deus deu essa direção para que eles dessem voltas nas muralhas de Jericó. E Josué deu 6 voltas e não aconteceu absolutamente nada. Assim também, irmãos, na nossa vida. Muitas das vezes, Deus vai nos dar uma direção,
E a gente vai continuar ali persistindo. Deus vai pedir para que a gente abra um negócio, que esse negócio vai ser bem sucedido. Deus vai pedir para que a gente conheça uma determinada pessoa. Deus vai pedir para que a gente persevere em oração, para que o nosso lado emocional venha ficar em paz, para que a nossa ansiedade ou talvez a nossa depressão vá embora. Deus vai pedir para que a gente tome certas direções, certos rumos na nossa vida, e mesmo a gente estando nessas direções, assim como Josué estava, durante 6 dias, Josué não viu nenhum resultado, talvez a gente não vá ver nenhum resultado. A gente vai estar nesse direcionamento de Deus. E mesmo estando nesse direcionamento de Deus, a gente não vai ver nenhum resultado. Os nossos olhos não vão enxergar nenhum resultado. Aquela empresa que Deus mandou a gente abrir, a gente ali, momentaneamente, não vai estar vendo resultado, não vai estar andando para frente. Um relacionamento que Deus te deu, você talvez vai olhar, não vai para frente. Deus pediu para você persistir, talvez, em oração, para que o seu lado emocional venha a ser sarado e você não está vendo ali resultado. Você não está vendo mudança, você não está vendo nenhuma diferença. Nada acontece. Mas se nós perseverarmos, irmãos, se nós continuarmos, se nós persistirmos, a gente há de viver os milagres, a gente há de viver as bênçãos de Deus. Só vive as bênçãos quem persiste. Já declara isso aqui embaixo. Só vive as bênçãos quem persiste. Nós somos os chamados, irmãos. Os chamados não desistem. Os chamados não ficam no meio do caminho. Os obstáculos não param os chamados. Os chamados não ficam no meio da jornada. Então é sobre nós persistirmos, mesmo sem ver resultados, assim como Josué não via resultado nos 6 dias. Mas no 7º dia, irmãos, Josué viu as muralhas se caindo. Assim também será na nossa vida, assim também será na nossa jornada. Se a gente persistir, se a gente continuar, a gente há de viver os milagres de Deus. A gente há de viver aquilo que Deus já tinha preparado para nós. Aquilo que Deus já tinha reservado para nós. Deus já tem reservado os seus milagres. Deus já tem reservado as suas bênçãos. Deus já tem reservado aquilo que você tanto anseia, aquilo que você tanto pede para Deus no seu coração. Deus já tem reservado isso. Deus já tem preparado isso para você. Agora, o que Ele quer ver de você é a sua perseverança. É a sua persistência. É aí que a gente realmente mostra para Deus que nós estamos preparados para receber aquilo que nós tanto pedimos para Ele em oração. Na nossa persistência, na nossa fé. Irmãos, Deus não vai agir pela nossa necessidade. Eu necessito disso, eu necessito daquilo. Eu necessito de uma porta de emprego aberta. Eu necessito crescer num cargo de uma empresa. Eu necessito de alguém mais próximo de mim. Deus não age por necessidade. Deus age por fé. Deus não age por necessidade. Deus age por fé. Então é sobre, irmãos, a gente ter essa fé e a gente persistir, a gente continuar. Irmãos, quantas das vezes a gente desiste, a gente para no meio do caminho e a gente estava, assim como Jericó, só uma volta de ver o nosso milagre. Imagina, irmão, se Jericó tivesse parado naquela 6ª volta. Se ele tivesse parado naquela 6ª volta, ele não teria visto o milagre de Deus. E lembrando, irmãos, naquela 6ª volta ele não tinha visto nada acontecendo. Então é sobre nós persistirmos, independente do que os nossos olhos estão vendo. Sobre a gente persistir sem desanimar, sobre a gente continuar sem duvidar. Assim como tem aquela charge, né, do homem, onde ele está cavando, onde ele está procurando ouro, ele está cavando, ele cava muito fundo,
ele desce muito a terra, cavando ali, procurando ouro. Aí quando ele tá a uma cavada, né? Não sei se cavada seria o melhor, o termo certo, mas ele tá ali a um metro, a um metro não, a 1 centímetro, a uma cavada de realmente achar o ouro, de realmente achar minas de ouro. Aí ele fala, eu já cavei demais, eu não achei nada, eu vou embora. Mesmo depois de ele ter cavado tanto, ele tava ali a uma cavada de realmente achar o ouro dele. Ele fala, eu já cavei demais, eu vou embora. E muitas das vezes, quando a gente desiste dos sonhos que Deus colocou no nosso coração, a gente faz isso. Muitas das vezes a gente tá ali a uma decisão, a gente tá a uma conexão que Deus vai colocar na nossa vida, a gente tá a uma mudança de realmente viver o extraordinário de Deus. A gente tá a uma mudança de viver o sobrenatural de Deus. A gente tá a uma mudança para viver o nosso milagre. Talvez você hoje que esteja aí, você já tá persistindo em Deus há um tempo, você já tá persistindo na palavra de Deus. Talvez você esteja a um passo de viver o seu milagre. Então continue, persista, independente de tudo que se levante contra você, independente de tudo que se levante contra a sua casa, independente se hoje seus olhos não estejam vendo resultados, independente se hoje você está num cenário totalmente diferente do que Deus te prometeu. Entenda, a perseverança vai gerar a sua bênção. Só vive milagre quem persevera. Mas assim também como foi com Josué, em 24 horas, Deus mudou a sorte dele, Deus mudou a história dele, Deus derramou o milagre dele sobre a vida dele. E assim também pode ser na nossa vida. Às vezes a gente só precisa de mais um passo, irmãos. Às vezes é só mais um dia de perseverança para que o nosso milagre venha. Então, persistam. Quanto mais a gente vai persistindo, mais força o Senhor vai nos dando. Quanto mais a gente continua, mais força o Senhor vai nos dando. E eu entendo, tá, irmãos? Tem momentos que não vai ser fácil. Tem momentos que não vai ser fácil persistir, que não vai ser fácil continuar. Mas justamente essa perseverança que vai nos dar essa força, vai ser essa perseverança que vai mostrar, que a gente vai estar mostrando para Deus de que nós realmente queremos, de que nós realmente temos fé, de que nós vamos, de que nós queremos aquilo que nós pedimos para Ele em oração. Essa perseverança que vai mostrar a nossa fé a Ele. Amém? Esses 2 pontos fizeram sentido para vocês? Comenta aqui um eu. Esses 2 pontos fizeram sentido para vocês sobre a força na perseverança e sobre a dependência. Comenta um eu se esses 2 pontos fizeram sentido para vocês. Sobre a força na perseverança e sobre a dependência. Comenta um eu se esses 2 pontos fizeram sentido para vocês. Sobre vocês perseverarem para que vocês venham ter força e sobre vocês terem dependência. Promo dental, já comentou eu, amém. Dobo, eu, amém. Josi, eu, amém. Josi, Carmen, eu, amém. Carmen, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Cláudia, eu, Adri, eu, amém, 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 irmãos. E o nosso terceiro e último princípio, o nosso terceiro e último pilar, para que a gente venha encontrar forças nas nossas batalhas diárias. Raide aqui, eu, muito sentido, faço quimioterapia e tenho certeza da cura. Amém, irmã, tenha fé. No céu já é uma realidade. Persista com fé, coloque toda a sua fé em Deus. Se apegue em Deus como você nunca se apegou, para que você venha viver aquilo que você nunca viveu. Amém? Muniz, eu, amém, glória a Deus. Nosso terceiro e último pilar, irmãos, é sobre a gente enfrentar os nossos medos. É sobre a gente enfrentar ali os nossos medos diários, para que a gente venha ter força nas nossas batalhas. É sobre a gente dar
o nosso primeiro passo de fé. Sobre a gente entender, irmãos, que a nossa caminhada de fé, muitas das vezes ela vai começar justamente a partir desse enfrentamento de medo. Os nossos gigantes, eles vão ser vencidos a partir desse enfrentamento de medo, a partir de nós enfrentarmos o nosso medo com fé. Somente dar esse nosso primeiro passo. Sobre a gente entender, irmãos, que Deus não vai nos obrigar a gente dar esse primeiro passo. Muitas das vezes a gente está esperando ali que Deus venha na nossa vida, que Deus faça com que a gente dê esse primeiro passo. Para que a gente venha fazer aquilo que nós precisamos fazer. Mas Deus não vai fazer com que a gente dê esse primeiro passo. Deus não vai obrigar a gente a dar esse primeiro passo. Mas, irmãos, a partir do momento em que a gente der esse primeiro passo, a partir do momento em que a gente se jogar naquilo que Deus tem preparado para nós, a gente há de viver esse extraordinário, a gente há de vencer cada batalha que se levanta contra nós, a gente há de vencer qualquer adversidade que se levanta contra nós. O seu problema pode ser difícil, o seu problema pode ser grande. Talvez você olhe para o seu problema hoje e diga: João, meu problema é impossível. Nosso Deus é um Deus de impossibilidades, o meu problema é grande. Nosso Deus é um Deus grandioso, não existe nenhum problema que seja maior do que Ele. Talvez a sua adversidade seja muito forte, não há nenhuma força que seja maior do que a força do nosso Deus. Então é sobre a gente se apegar nele. E a partir do momento com que a gente se apegar nele, a gente dá esses passos de fé. A partir do momento em que a gente enfrentar os nossos medos, a gente vai se enchendo cada vez mais de força. Assim como foi Davi e Golias. Eu falo bastante sobre Davi e Golias, é uma história bíblica que eu acho muito legal, que toca muito o meu coração. Mas assim como foi com Davi e Golias, quando Davi viu Golias, com certeza ele sentiu muito medo. Com certeza o coração dele ficou com medo. Mas porque ele enfrentou esse medo, porque ele acreditou no Senhor, porque ele teve fé no Senhor, ele venceu Golias. Ele deu esse passo de fé. Como ele ia fazer, como ele ia derrotar, como ele ia lutar contra o Golias, ele não sabia. Qual estratégia que ele ia usar, ele não sabia. Mas Golias vinha na força dos braços dele, mas Davi vinha na força do Senhor. E na força do Senhor, nenhum gigante há de ficar de pé. Na força do nosso Deus, nada do que se levanta contra você há de te derrotar. Se você estiver com a força do Senhor, nada daquilo que se levanta contra você, contra a sua casa, há de te derrotar. Nenhum gigante, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada que se levante contra você há de te derrotar. Se a sua força estiver no Senhor, então se apegue com o Senhor. Tenha fé em Deus, tenha fé no Senhor. Que nenhum gigante, nenhuma tempestade, nada que se levante contra você, nada que se levante contra a sua casa, vai te derrotar. Você não vai ficar no meio do caminho. O medo não vai te paralisar. O medo não vai te deixar no meio do caminho. Se apegue a Deus, encontre forças em Deus. Mas é sobre a gente entender, irmãos, que esse primeiro passo, assim como Davi deu, ele é necessário que a gente, em frente ao nosso medo, que a gente tome ele. Como eu falei, Deus não vai dar esse primeiro passo de fé para que a gente venha vencer essas batalhas por nós. Deus não vai dar esse primeiro passo por nós. Assim como foi para Abraão também, quando Deus pediu para que ele saísse da parentela dele, quando ele pediu para que Abraão deixasse a casa dele, Abraão deu esse primeiro passo de fé. Quando Deus pediu para ele também matar Isaac, sacrificar Isaac, que era o filho dele, Abraão deu esse passo de fé. E só vive o milagre de Deus quem dá passos de fé. Declare isso aqui embaixo. Só vive o milagre de Deus quem dá passos de fé. E a partir desses passos de fé, a gente vai viver os milagres de Deus. A gente vai vencer as nossas batalhas. A partir desses passos, a partir da gente se jogar.
naquilo que Deus tem preparado para nós. A partir de nós entendermos que a gente não vai vencer as nossas batalhas pelas nossas capacidades, a partir de a gente entender que a gente não vai vencer as nossas batalhas com as nossas estratégias, e sim com a força do Senhor, e sim com a força que o Senhor vai nos dar, e sim com a força que o Senhor há de nos conceder. É assim que nós venceremos as nossas batalhas. É assim que nós venceremos tudo aquilo que se levanta contra nós, contra a nossa casa. É assim que nós venceremos. Mas, para que a gente venha vencer, a gente precisa enfrentar os nossos medos, dando esse primeiro passo de fé. Esse primeiro passo de fé. Esse primeiro passo de fé. A partir desse primeiro passo de fé, a gente há de testemunhar o poder, a força e a bondade do nosso Deus. Sobre esses passos de fé. Quanto mais passos de fé a gente der, mais próximo a gente vai estar do nosso milagre. E mais a gente há de testemunhar as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Talvez você me pergunte, João, todo mundo vai viver as promessas de Deus, todo mundo vai viver os milagres de Deus? Infelizmente não vai ser todo mundo, porque nem todo mundo vai dar esses passos de fé. Mas é sobre a gente entender, irmãos, que os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. Aquilo que Ele tem reservado para nós vai muito além do que um dia a gente possa ter planejado ou pensado. Se você parar hoje para planejar o seu futuro, nem naquilo que você achar de melhor para você, nem ali no seu melhor planejamento, isso vai ser melhor do que Deus tem reservado para você. Isso vai ser melhor do que aquilo que Deus tem preparado para você, para sua vida, para sua casa. Nem na sua melhor hipótese ali vai ser melhor do que Deus tem preparado para você. Então é sobre a gente se jogar naquilo que Deus já tinha reservado para nós. Sobre a gente se jogar naquilo que Deus já tinha preparado para nós. Davi era um homem baixinho, não era um homem de guerra, e Davi se tornou um rei. Talvez aí um dos homens mais importantes do Antigo Testamento. Porque ele se jogou no que Deus tinha para ele, porque ele deu seus passos de fé, e todos os heróis da fé que viveram esses milagres deram esses passos de fé. E a partir desses passos de fé, eles viveram os milagres deles. Não vai ser pela nossa capacidade, não vai ser pelas nossas estratégias, não vai ser pelo nosso planejamento, mas sim a partir de Deus nos usar. Assim, pela nossa fé que nós vamos ter em Deus. E a partir do momento que a gente se permitir, a partir do momento que a gente se deixar ser usado por Ele. Quanto mais a gente se deixar ser usado por Ele, mais a gente vai testemunhar os milagres que Ele tem para nós. Mais a gente há de testemunhar os milagres que Ele já tem reservado para a nossa vida. Amém, irmãos? Eram esses 3 pontos, eram esses 3 pilares que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Lembrando, tá? As nossas lives estão acontecendo às 6 e 6 da manhã e às 18 e 6 da noite. Eu encontro vocês aqui às 18 e 6 da noite. Não tô terminando, tá, irmãos? Calma. Mas eu encontro vocês aqui às 18 e 6 da noite. Estejam conosco, eu tenho certeza que vai ser um tempo que vai edificar muito a fé de vocês, tá bom? Pra gente fazer uma conclusão. Primeiro eu queria saber, fez sentido esses 3 pontos para vocês? Comenta um eu aqui se esses 3 pontos fizeram sentido para vocês. Sobre a gente enfrentar os nossos medos, sobre a gente perseverar e sobre a gente ter dependência em Deus para que a gente venha vencer as nossas batalhas diárias. Comenta um eu aqui se esses 3 pontos fizeram sentido para vocês. Sobre depender de Deus, sobre perseverar e sobre enfrentar os nossos medos. Comenta aqui um eu se esses 3 pontos fizeram sentido para vocês, para que vocês venham vencer e ter força nas suas batalhas diárias. Promodangel comentou eu, Josi eu, amém. Amém, amém, amém. Kátia eu, Doni eu, Raide sim, muito sentido, amém. Dri, amém, irmão. Mari, Maria eu, Dri eu, Cláudia eu,
Amém. Terezinha. Então, irmã, eu não usei nenhum versículo específico. Eu falei da história de Gideão, Josué, Jericó e Davi e Golias. Leila, eu. Iraci, eu. Lígia, eu. Gilno, eu. Amém, 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 irmãos. Então, para que a gente venha ter força nas nossas batalhas diárias, irmãos, é sobre a gente depender de Deus sobre tudo, sobre a gente depender de Deus para que Ele venha nos dar uma direção. A direção que Ele nos der vai gerar os nossos milagres, vai fazer com que a gente venha vencer tudo aquilo que se levante contra nós. É sobre a gente perseverar no meio das nossas lutas, é sobre a gente perseverar na palavra que Deus nos deu, é sobre a gente perseverar nas promessas que Deus fez para nós, é sobre a gente perseverar na nossa vida firmada em Deus, e é sobre a gente enfrentar os nossos medos, sobre a gente enfrentar aquilo que vem contra nós, sobre a gente enfrentar aquilo que vem contra a nossa casa. Amém, irmãos? Para que assim a gente vá viver uma vida muito mais leve, muito mais calma e muito mais feliz. Os caminhos do Senhor são caminhos de alegria, são caminhos de felicidade, são caminhos de paz. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio a tudo que se levanta contra nós, são caminhos de calma, são caminhos de paz. Amém, irmão? Felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós somos os chamados e nós fazemos e nós vivemos a vontade de Deus. Nós vivemos aquilo que Ele tem para nós e a partir disso nós iremos viver cada uma das promessas que Ele tem reservado para nós. Amém? Queria agradecer imensamente por cada um de vocês que estiveram aqui conosco na nossa live. Lembrando, as nossas lives estão acontecendo agora 2 vezes por dia, 6 e 6 da manhã e às 18 e 6 da noite. Estejam conosco na nossa live da noite. Tenho certeza que ela vai ser uma bênção para vocês, que vocês tenham um dia muito abençoado, que vocês vivam o melhor dia da vida de vocês, que o Senhor venha abençoar tudo o que vocês fizerem hoje, que tudo que as suas mãos tocarem venha ser abençoado por Deus. Declaro que o Senhor te dê novas forças, que nenhuma batalha venha te paralisar. Declaro que nada venha te deixar no meio do caminho, que você venha viver uma nova estação, um novo tempo abençoado pelo Senhor, que as suas batalhas sejam vencidas por fé, que o Senhor aumente a sua fé, que o Senhor te unja com a força dele, que o Senhor te unja te dando perseverança, que o Senhor te unja te dando novo vigor, que o Senhor renove todas as suas forças, que todo o seu coração seja preenchido com a presença dele, que nada venha te distrair, que nada venha te paralisar, que nenhum obstáculo, nenhuma tempestade venha te desanimar, que tudo que se levante contra você se levante para cair por terra, que o Senhor te dê direcionamentos, que o Senhor coloque pessoas ao seu redor para que te ajude, que a mão do Senhor vá à frente sobre tudo que você fizer, que a bênção do Senhor te acompanhe, que você e a sua família possam testemunhar dos milagres do tipo de Deus, que você possa diariamente sentir a mão de Deus te dando forças, que o seu coração seja preenchido por Ele, que você se jogue e dê passos de fé naquilo que Ele colocar no seu coração e que você viva cada promessa e cada sonho que o Senhor colocar no seu coração, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, tenham o melhor dia da vida de vocês e lembrem-se, Jesus te ama, Ele tem um propósito com a sua vida. Fiquem com Deus, irmãos. Até às 18 horas.